Olá pessoal, começamos hoje com o Moodle de cara nova e hoje a atividade será completamente assíncrona, considerando os compromissos da turma com relação às fotos. Vocês encontrarão aqui no Moodle, provavelmente onde vocês encontraram agora esse vídeo, junto ao conteúdo de CLP, esta aula, identificação de entradas e saídas de um CLP. Ao final da aula, nós veremos aqui as duas tarefas que resultarão dessa aula, tarefa 17 e 18. Nós vamos iniciar a aula de hoje com uma pequena e rápida revisão daquilo que foi visto até as aulas passadas e aquilo que foi a tarefa assíncrona, que é uma leitura sobre os tipos de dispositivos de entrada e saída utilizados para o CLP. Provavelmente vocês já tenham visto todo o conteúdo relacionado com esses dispositivos na disciplina de acionamentos e automação. As entradas e saídas do CLP. Vimos anteriormente, na aula da semana passada, sobre entradas digitais. Qual era a utilidade dessas entradas digitais? Detectar eventos, detectar estímulos, botões, sensores do tipo digital. Essas entradas aceitam então sinais de dispositivos digitais, mas que podem ter níveis de tensão diferentes de acordo com a sua natureza ou o tipo de CLP utilizado. Nós vimos que as entradas digitais têm valores de parâmetros para determinar e identificar nível lógico alto e nível lógico baixo. Existem entradas digitais tolerantes a 12 volts, 24 volts, até mesmo 220 volts, em tensão alternada, ou em tensão contínua, mais tipicamente 12 e 24 volts. A nomenclatura usada nessas entradas digitais são I1, I2, I3, como nós vimos naquele CLP de exemplo, até I6. As entradas analógicas têm uma aplicação um pouco diferente, e elas exigem que os níveis de tensão lidos sejam compatíveis com os parâmetros da entrada. E o valor resultante dessa entrada analógica é um valor convertido para o domínio digital que será processado pelo programa dentro do CLP, do controlador lógico programável. A nomenclatura típica para essas entradas é A1, A2, A3 e assim por diante. Até vemos que o nosso CLP de exemplo tem duas entradas desse tipo, bem à direita aqui, A1 e A2. Como resultado da conversão, então, se terá um valor digitalizado, cujo valor é correspondente a, seguindo essa expressão, o valor de tensão real x, da variável física, o valor da tensão mínima que essa entrada suporta, menos o valor da tensão mínima que essa entrada suporta, dividido pela tensão máxima que a entrada suporta, menos a tensão mínima que ela suporta, vezes 2 elevado no número de bits menos 1. No nosso exemplo, que está aqui nessa forma de onda, o valor de 1023 será o valor digital correspondente a quando a entrada tiver o valor mais 5 volts, a variável física. E o valor zero, como resultado, seria a base aqui do eixo, quando tem menos 5 volts. Quando a entrada for em torno de 0 volts, seria no centro, a linha do centro, a leitura digital dela correspondente é em torno de 511. Então, para que seja compatível e seja útil esse dado obtido da entrada, deve-se primeiramente verificar que a faixa de tensões suportadas pela entrada é adequada. Que tipos de sensores são usados aqui? Podem se utilizar transdutores de posição, de rotação, temperatura, até mesmo outros sensores de outras naturezas, umidade, por exemplo. As saídas digitais. Vimos também que as saídas digitais elas podem ser utilizadas diretamente para acionamento de cargas ou para o acionamento da bobina de alguma contatora que vai então controlar a potência. As saídas digitais, elas, como a sua própria natureza, elas só podem estar ligadas ou desligadas. Então, elas são acionadas por um nível lógico. A nomenclatura delas mais típica é Q1, Q2, Q3,
EN, seguido do número, né? E vimos que ela se divide em dois tipos. As saídas tipo a relé, que tem uma capacidade de corrente razoavelmente maior, chegando a 8 amperes para essa classe de CLP que estamos vendo, mas elas são suscetíveis a desgaste com o tempo, portanto a expectativa de vida é limitada. E essas saídas não devem ser comutadas com uma alta frequência, digo, não serem comutadas várias vezes por segundo. Já as saídas a transistor são saídas cujo fluxo de corrente ele é controlado por um dispositivo semicondutor, um dispositivo eletrônico, tipo um transistor, e esse dispositivo consegue comutar em alta frequência, ali na casa até mesmo kHz. Imagine, 1000 vezes por segundo, sem sofrer nenhum desgaste. Tanto que nós não temos aqui um parâmetro de expectativa de vida para essa saída a transistor. No entanto, tipicamente elas suportam correntes menores. E, atenção a isso, as saídas a transistor operam em corrente contínua somente. Vemos aqui de 10 a 28,8 volts em corrente contínua. Enquanto que as saídas a relé, além de suportarem maiores correntes, também suportam maiores tensões e podem inclusive ser tensões alternadas. Temos aqui entradas e saídas, entradas digitais e entradas analógicas, saídas digitais. Também temos as saídas analógicas, que isso pode ser uma novidade agora, mas não foi visto na aula anterior. As saídas analógicas elas fazem a conversão oposta da entrada. Por isso mesmo, dentro do CLP pode-se gerar um valor. Eu voltaria aqui ao diagrama que vocês já conhecem. No caso de uma saída analógica, internamente o CLP gera uma representação binária do valor analógico que se deseja, e a saída do dispositivo será uma tensão, uma variável física, e aí essa tensão poderá ser utilizada em outra parte do processo. Enquanto que as entradas faziam a conversão de uma variável física para o domínio digital, representando e codificando numa variável binária os valores, a saída digital, internamente do CLP, pode realizar cálculos em que chegam a valores de variáveis digitais, e esse dispositivo de saída então gera uma tensão física nos terminais de fato. Chama atenção aqui que essa tensão gerada na saída do CLP ela não é adequada a ser aplicada diretamente no circuito de potência. Portanto, nunca vai se ligar uma carga de potência. Diria, não se pode, por exemplo, ligar uma lâmpada na saída analógica. Ela não vai ter potência suficiente para funcionar essa lâmpada e se controlar a intensidade luminosa. Mas se pode utilizar para controles de outros dispositivos, como é muito comum o controle de um inversor, e que pode fornecer como variável analógica a velocidade de controle. Você pode utilizar esse mesmo sinal analógico para diminuição e controle da intensidade de iluminação. Muitas das luminárias, hoje em dia, ainda mais LED, suportam sinais para controle da intensidade de iluminação, que pode ser controlado por uma variável analógica. Outros dispositivos eletrônicos também podem utilizar esse valor de variável analógica. Nós vemos aqui que a nomenclatura para saídas analógicas ela é muito similar ao que nós vimos anteriormente, agora adicionando o Q à frente do A. Então, Q nos lembra uma saída, assim como a saída digital também tinha Q, e A para lembrar que é analógica. Então, QA1, QA2 e outras saídas analógicas. Então, aqui acabamos de ver uma pequena novidade com relação a essa aula. Avançaremos agora no estudo de como são ligados esses dispositivos ao CLP. E será em torno disso que a atividade proposta da aula de hoje deverá ser realizada. Aqui nós temos um diagrama bem simplificado em que se representa um CLP. Em cima nós temos aqui terminais de alimentação, uma posição parecida com o CLP do exemplo que nós já vimos. Ao lado nós temos algumas entradas digitais, identificamos pela nomenclatura, I, seguido de um número. Ao lado nós temos duas entradas analógicas, nós identificamos pela nomenclatura IA. Abaixo nós temos 4 saídas digitais e pela simbologia são saídas digitais relé.
e 2 saídas analógicas. Então, esse bloco representa o que é o CLP de fato. E aqui nesses diagramas multipilares nós temos as diversas formas de conectar dispositivos a essas entradas. Iniciarei aqui pelo exemplo da alimentação. A alimentação ela é conectada por meio de um fusível a uma fonte externa de 24 volts. Devemos assumir que quem projetou esse sistema já buscou na informação sobre o modelo de CLP adequado a ser operado com 24 volts de alimentação. Em seguida, nós vemos que as entradas digitais elas podem ser ligadas diretamente por um interruptor que irá aplicar 24 volts ao terminal do CLP para indicar nível lógico alto nessa entrada. Exemplo, a entrada I1. No caso de se utilizar um interruptor cuja condição normal é normalmente fechada do interruptor, nós vemos o exemplo aqui ligado à entrada I3, da mesma forma, com a diferença que deve-se saber ao realizar a programação do software que essa entrada terá sempre nível lógico alto, por estar normalmente ligada ao barramento de 24 volts e, quando acionada, ela abre esse circuito, deixando que fique em nível lógico baixo. Similar na entrada de 6, mas aqui, em vez de ser simplesmente uma chave de fim de curso ou um interruptor, já é o resultado do acionamento de um sensor indutivo. Então, entradas digitais elas podem ser simplesmente conectadas ou desconectadas do barramento do sinal positivo de alimentação do barramento. Vimos que entradas analógicas agora, como é o exemplo de IA1 aqui, ela é ligada em um elemento que está identificado como sensor de vazão, que vai gerar de 0 a 10 volts na saída. Chama atenção que a simbologia aqui é similar ao que é adotada para um potenciômetro. O potenciômetro, que eu vou mostrar abaixo aqui, é um dispositivo eletrônico desse tipo aqui, em que entre os terminais extremos a resistência é fixa e a resistência entre o terminal da ponta e do meio e da outra ponta do meio também varia à medida que se gira esse cursor do potenciômetro. Assim que rodando o potenciômetro todo para um lado, digamos aqui no sentido anti-horário, ao chegar ao fim de curso, a resistência zero entre os dois terminais e a resistência máxima entre o terminal do meio e o outro extremo. Rodando o terminal do potenciômetro todo para o outro lado, em torno de 270 graus, chega-se na condição em que a resistência zero entre esses dois terminais e a resistência máxima entre o terminal da esquerda e do centro. Algo similar para esse potenciômetro ao lado também, que tem 3 terminais abaixo. Então, utilizando um dispositivo desse tipo, ou conforme ilustrado aqui, um sensor de vazão, você pode, ao girar ele e ajustar, gerar tanto a tensão de 0 volts, que seria a tensão mínima, que corresponde ao negativo da fonte, ao ligar em um dos extremos, e, girando para o outro lado, você pode gerar tensões maiores, aqui indicadas de 0 a 10 volts somente, nessa entrada analógica IA1. Lembramos aqui que uma entrada analógica ela mede uma diferença de tensões. Qual o sinal de referência nesse caso? O sinal de referência, ou 0 volts, seria a própria entrada negativa ou alimentação negativa desse CLP. Seria correspondente a 0 volts. E a tensão máxima, 10 volts. Agora eu chamo a atenção para aqui logo abaixo a forma que as saídas são conectadas. As saídas digitais, como eu disse, comumente não são utilizadas para acionamento direto de nenhum componente. Nós vemos que a exceção é Q4 aqui, que por meio de um fusível alimentado em 127 volts AC, ele alimenta uma carga pequena que deve ser uma sinalização, pode ser uma lâmpada ou algo assim. Então pode acionar diretamente cargas quando a saída for a relé, uma carga alternada de 127 volts AC, sem problema algum. Já quando se exigem cargas com correntes maiores, é comum se utilizar essa conexão na qual Q1
vai acionar bobina de uma contatora aqui. E a contatora, por sua vez, poderá acionar uma carga de maior potência. Então, ainda assim, a corrente consumida para acionamento dessa bobina na contatora é mais baixa. No terceiro caso aqui, em Q3, a saída Q3 ela opera como se fosse e será percebida pelo dispositivo eletrônico externo, como uma soft starter, como se fosse um botão que, quando acionado, realiza o curto-circuito nos dois terminais e, quando desacionado, é um circuito aberto. Seria algo similar como se tivesse aqui, de fato, uma botoeira. Esse comportamento de Q3 é o mesmo. Isso eu chamo a atenção por isso. Nas saídas, não é gerado nenhum tipo de nível de tensão ou corrente. Ele simplesmente alterna entre os estados interruptor aberto ou interruptor fechado. Nas saídas digitais, Q1 a Q4. Apesar de estarem ilustradas aqui com tipos de conexões diferentes, de cargas diferentes, as 4 saídas têm as mesmas características. Já as saídas analógicas, QA1 e QA2, nós vemos aqui que QA2 está ligado ao inversor de frequência do dispositivo externo e essa saída, diferentemente das saídas digitais que eu disse que só comutavam entre dois níveis, um permite passagem de corrente e um inibe passagem de corrente, as saídas analógicas, por sua vez, geram sinais de tensão de 0 a 10 volts entre aqueles dois terminais e com a polaridade adequada. Quando não houver explicitamente um terminal de referência próximo à saída digital, é provável que a referência também seja a tensão negativa de alimentação. Seria 0 volts até 10 volts em corrente contínua. Lembre-se, saídas analógicas podem ser utilizadas para referência ou controle de outros dispositivos eletrônicos, mas não diretamente alimentando a carga, como as saídas digitais a relé podem. Quem for acompanhar aqui embaixo, nós temos um breve resumo sobre alimentação, o negativo da alimentação em geral é ligado à massa, terra ou referência, ou neutro da rede. As entradas digitais, com interruptores, chaves, fim de curso, etc., quando no estado fechado, elas levarão tensão positiva ao terminal de entrada do CLP, e 1, 2 e 3, terminal de entrada que se utilize, para indicar nível lógico alto, senão essa entrada indicará nível lógico baixo. Nos diversos dispositivos que a gente viu em automação, interruptores tipo switch, botões, sensores de distância ou indutivos, chaves de fim de curso, botoeiras diversas. Entrada analógica, nós vimos que nós podemos usar um dispositivo com um potenciômetro para ajuste de que a tensão da entrada analógica vá de algum valor mínimo a um valor máximo. Nas saídas digitais da relé, nós veremos que cargas leves podem ser acionadas diretamente, desde que nós verifiquemos antes na planilha de características da saída digital que ela comporta aquela corrente. Não podemos usar ela para acionar uma bobina de uma contatora, que por sua vez irá acionar uma carga maior. Essas saídas também se comportam como se fosse um botão, um interruptor, que comuta entre o estado em condução e o estado não condução. As saídas analógicas, após comprovada a faixa de tensão compatível, pode ser ligada diretamente à entrada de outro dispositivo eletrônico externo, que receberá o sinal de controle. Nós veremos agora aqui como é a implementação de uma chave de partida direta com retenção. Não lembra o que é uma chave de partida direta com retenção? Volta lá para acionamento e automação na disciplina e dê uma revisada antes de seguir na aula a partir daqui. Eu vou abrir aqui o programa com esse diagrama para realizarmos uma simulação rápida. Antes de qualquer simulação, gostaria que vocês separassem aqui. Esse aqui é o nosso dispositivo CLP como um exemplo, que é simulado no circuito. Aqui em cima nós temos duas botoeiras, uma verde e uma vermelha, com o contato normalmente aberto.
Essas botoeiras estão ligadas a uma fonte de corrente contínua de 24 volts em um dos terminais e outro terminal está ligado diretamente à entrada do CLP, como vemos ligado à entrada I1 e I2 aqui. Vemos também que o CLP está sendo alimentado com 220 volts AC nos terminais de alimentação, linha e neutro. Logo mais abaixo, nós vamos ver as características da saída, e a saída Q4 aqui, nesse caso, ela tem um dos terminais ligado a uma fonte de corrente contínua e o outro terminal ligado à bobina da contatora, que tem o outro terminal ligado ao terminal negativo da fonte. Portanto, ao conduzir Q4, permite-se a passagem de corrente pela bobina de K1 e a corrente é fornecida por essa fonte, 24 volts DC, que pode, na prática, ser a mesma fonte que alimenta aqui em cima. A contatora K1 está localizada aqui, nos terminais de potência, e aqui temos um motor para ilustrar e verificar quando está em operação. Por enquanto, não se preocupem. Aqui no simulador nós temos à direita o diagrama LEDER. Veremos nas próximas aulas como realizar a construção desse diagrama e o que essa simbologia indica. Mas, dentro desse diagrama, os níveis lógicos presentes nas entradas I1 e I2, representados aqui, os componentes I1 e I2, e a saída Q4 está representada aqui nesse elemento também, assim como um contato auxiliar virtual da saída Q4 também pode ser utilizado. Esse contato não existe fisicamente, ele só existe dentro do software. Agora eu vou iniciar a simulação aqui. Vemos que o motor está desligado. Vemos que o indicativo na tela do CLP indica que todas as entradas estão em nível lógico baixo e as saídas também estão em nível lógico baixo, caixas em aberto. Ao acionar o botão verde, inicia, vemos que pisca na tela do logo a entrada I1 toda vez que eu clico no botão. Apesar de eu remover e deixar de clicar no botão, houve a retenção desse estado internamente e a bobina Q4 segue permitindo a passagem de corrente, tanto que a bobina de K1 internamente, a saída Q4 permite a passagem de corrente pela bobina de K1, que por sua vez está acionando a comutatora K1, permitindo que o motor opere. Vemos também que na tela do CLP indica que a saída Q4 está acionada. Ao pressionar o botão vermelho, desliga. Vemos que na tela do CLP a entrada I2 está recebendo nível lógico alto ao clicar. E por meio da lógica que foi implementada dentro do CLP, que está programada nele, ele interrompe então a corrente pela bobina da contatora K1. Lembrem-se, nesse diagrama, os dispositivos de potência é a contatora K1 e o motor. Os dispositivos de comando, os únicos utilizados são os botões externos e o CLP. Esses dispositivos aqui, nessa caixa direita, onde diz esse é um diagrama LEDER que será compilado para o CLP, não são dispositivos físicos, mas virtuais que as funções estão sendo executadas pelo software dentro do CLP, na realidade. Então, aqui nós vimos que vários dispositivos são criados virtualmente dentro do CLP e eles não precisam ser implementados fisicamente. Como atividades agora, nós vamos ver a tarefa 17 e 18. A tarefa 17 está diretamente relacionada com o nosso conteúdo. Tomando-se o diagrama de comando a seguir de uma partida com reversão. Acredito que vocês já tenham abordado esse conteúdo na disciplina de acionamentos elétricos e automação. Vemos que é um diagrama bem maior já. Diminuindo um pouco aqui, nós veremos que existe um disjuntor de comando, um disjuntor motor na parte de potência, diversas
contatos e contatos auxiliares K1 e K2, contatos auxiliares das contatoras K1 e K2 de potência. O botão liga na direção K1 e liga na direção K2, ou reversão. E mais contatos auxiliares da bobina K1 e K2 para retenção. Adicionalmente, um botão desliga. Então, 3 botões. Desliga, liga K1, liga K2. 2 contatos auxiliares de K1, 2 contatos auxiliares de K2, bobina de K1, bobina de K2 e parte de potência. Veremos em seguida a simulação desse sistema. Mas, desde agora, vejam o que é pedido. Desenhe você mesmo o diagrama dessa aplicação que nós acabamos de ver, mas agora incluindo o CLP para substituir toda a parte relativa ao comando. Lembre-se de ligar às entradas os elementos que irão levar informações necessárias ao programa do CLP. E ligar as saídas de forma a permitir acionar as contatoras K1 e K2 por meio das bobinas de K1 e K2. Veja no conteúdo da aula como os elementos mais comuns são ligados e nós acabamos de revisar isso agora. Você pode usar uma representação simplificada do CLP, não precisa usar uma foto necessariamente, mas é importante indicar todos os condutores elétricos ligados a eles, até mesmo a alimentação, e lembrem-se de indicar também, convencionar os nomes das portas usando a nomenclatura indicada. Portanto, vamos entender o que faz esse funcionamento desse diagrama de comando. Aqui temos exatamente esse mesmo diagrama de comando para a simulação. Para realizar o acionamento dele, inicialmente eu tenho que ligar aqui os dois disjuntores, para que a parte de comando esteja alimentada e a parte de potência também. Acionando o botão K1, liga K1, fez a retenção e acionou o motor, reparem bem aqui, no sentido de giro horário. Ao clicar no botão desliga, B0, desligam-se as duas contatoras e eu posso então acionar a contatora K2 e leva o motor a girar no sentido anti-horário, ou seja, posição de reversão. Para desligar ele também, botão B0. Vejam que, uma vez estando o K1 acionado, pressionar o botão K2 não tem qualquer efeito, pois existe esse bloqueio por um contato normalmente fechado de K1. Assim é seguro e não se acionam nunca K1 e K2 simultaneamente. Após desligado, então eu consigo acionar K2 com a reversão. Sempre é necessário passar pelo estágio de desligar antes de fazer a reversão do motor. Eu gostaria que vocês então selecionassem aqui dentro desse diagrama e redesenhassem esse diagrama selecionando aquilo que é a parte de comando e botando um CLP dentro dele, de forma que o resultante dessa atividade será um diagrama mais simplificado, quase como esse, mas que tenha todas as entradas e as saídas para que depois venhamos a implementar dentro do CLP a lógica da partida com reversão, conforme é implementado no atual sistema. Então, não peço que vocês se preocupem agora com o programa do CLP nessa atividade, mas redesenhe o diagrama todo, incluindo o CLP aqui dentro, para ficar bem claro que a parte de potência não será substituída pela CLP, mas somente a parte de comando, intertravamento, tudo isso. E conectem as saídas, assim como vimos nesse exemplo, de forma que, ao acionar Q1, Q2 ou Q3, as saídas que forem escolhidas, permita a passagem de corrente e acionamento das bobinas da contatora que de fato trabalha na parte de potência. Então, peço que façam individualmente essa atividade. Isso vai exigir um pouco de concentração e entender a conexão de
tanto entradas quanto saídas digitais a um dispositivo CLP. Após isso, a tarefa final será instalar o programa, que é a interface de programação para o CLC Siemens Logo. Esse programa está disponível nesse link, que está junto no seu Moodle, na tarefa 18, e eu peço que só me respondam se funcionou corretamente e você conseguiu abrir o programa com sucesso após a instalação dele. Conto que todos tenham esse programa instalado para que possamos imediatamente na próxima aula iniciar já a programação na linguagem de programação Ladder para CLPs. A nossa aula de hoje fica por aqui. Eu peço que todos realizem as tarefas conforme indicado. Lembrem-se que elas estão substituindo a aula síncrona, que foi permitido que a turma tire fotos durante esse período da manhã. E voltamos a conversar e tirar mais dúvidas sobre isso aí na próxima semana. Até mais, pessoal. Um abração.